dia, Nayara. Bom dia a você. Que tenhamos todos um domingo abençoado. E você sabe que é bem-vindo aqui no programa Agro Pantanal, que começa agora. Bom dia, Luciana. Bom dia aos nossos queridos amigos. Então vamos aos destaques do Agro Pantanal deste domingo. Desperdício em assentamento rural de Rosário Oeste. Com dificuldade no escoamento da produção, tem leite sendo jogado fora. O escoamento, a maneira de tirar esse leite daqui, ela é muito difícil. Então, por isso, esse leite vem sendo derramado para animais, sendo até jogado fora. Vale dos Esquecidos é lembrado pelo governo de Mato Grosso. Agora a região recebe obras de pavimentação. Será culpa do clima? A vitaminada laranja está com preço bastante elevado. O quilo da fruta mais que dobrou. Comprou menos, né? Porque antes eu comprava o saco inteiro, agora comprou só duas, né? Duas só de 10. E no quadro Papo com Café, vamos falar com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. É o Pantanal pedindo socorro e o desmatamento sob controle. E claro que tem receita saborosa e muito prática e rápida para você fazer aí na sua casa, na fazenda, no sítio, no quadro Sabores do Cerrado. A gente começa o Agro Pantanal deste domingo falando sobre desperdício. Isso mesmo, vamos falar do assentamento Liberdade 2 lá em Rosário Oeste. São aproximadamente 15 produtores de leite que estão tendo que jogar o leite fora, porque não estão conseguindo escoar a produção. E sabe qual que é o motivo? A péssima qualidade das estradas. Isso mesmo, logística, um velho e antigo problema. Confere aí na reportagem. Depois de assumir a administração da propriedade da família há 3 anos, Pedro, que é zootecnista, decidiu investir na pecuária leiteira. São 12 vacas da raça Girolando. Aqui foi um negócio passado de pai para filho, né? Então eu já vinha do meu pai mexendo com leite, só que não era uma atividade principal na época, né? Aí, como eu precisava vamos dizer assim, esse salário por mês, eu optei por essa mudança, né? Atualmente, a produção aqui no sítio do Pedro é de 60 litros de leite por dia. Tudo que é produzido vai para o laticínio mais próximo, que fica no município de Várzea Grande, a 70 quilômetros aqui da propriedade dele. Para entregar o leite, Pedro teve que adquirir um resfriador com capacidade de até 70 litros para armazenar o produto com qualidade, já que a coleta é feita apenas 3 vezes por semana. Hoje eu comercializo ele na forma de leite cru resfriado, né? Que entregue à cooperativa. A produção poderia estar maior, com a mesma quantidade de cabeças, mas há alguns empecilhos. Eu tenho condição de, pelo menos, quase que dobrar a minha produção diária aqui, né? Já que de imediato. Só que os custos hoje, além do mercado não absorver, os custos são bem altos, né? Então, atividade de leite é uma coisa que você tem que ficar esperto em questão de custo, né? Na mesma região, é possível encontrar realidades diferentes. No assentamento Liberdade, que pertence ao município de Rosário Oeste, 15 pequenos produtores produzem cerca de 600 litros de leite por dia. No entanto, não conseguem escoar a produção. É tanto leite produzido que uma parte acaba sendo desperdiçada para os porcos. Na qual, como cidade, a gente tem aqui 45 quilômetros ou até mais, alguns desses pequenos agricultores leiteiros, ou com mais, às vezes, até de 50 quilômetros. Então a estrada para nós aqui ela é muito difícil, a logística é muito difícil, enfim, o escoamento, a maneira de tirar esse leite daqui, ela é muito difícil. Então, por isso, esse leite vem sendo derramado para animais, sendo até jogado fora, ou muitas vezes deixado de tirar. Muitas criações, muitas vezes, já exposta a outro pasto, misturado com o próprio gado branco, né? E a gente percebeu que esse leite aqui,
ele traz um respaldo para o pessoal aqui que tanto necessita. Está tendo dificuldade até hoje com relação ao escoamento e fazendo com que os produtores muitas vezes tenham de dar até para os animais esse leite. E por isso que nós estamos tentando resolver essa parte aqui. A estrada de chão que dá acesso ao assentamento é a MT-160. Para chegar é preciso passar por esta ponte, que por muitas vezes quebra e prejudica o trânsito de veículos. Aqui gente nossa daqui mesmo, da comunidade, né? Teve com o carro atolado até mais de meia-noite, né? Em lugares de desvios. Então, essa para nós é um dos fatores principal que nós aqui como cidade necessitamos, né? É dessa estrada aqui, tanto para o pequeno agricultor como para o fazendeiro, enfim, para o meio mais viável de transporte. A gente conseguindo melhorar essa logística de escoamento do leite, de aonde vender, a gente vai também conseguir aumentar a produção de leite da região. Uma das maneiras para ajudar os pequenos produtores é a busca de novos caminhos para a comercialização. Já entramos em contato com a Cooper Grande de Várzea Grande, uma cooperativa de pequenos produtores também, mas eles também têm dificuldade de caminhão, de vir buscar aqui. E a gente está em contato com ele e a gente está buscando outras alternativas também. Inclusive, num segundo momento, até um mini laticínio aqui para a região. Nossa, Luciana, ver todo esse leite desperdiçado dá uma dor no coração, né? Sabendo que tanta gente precisa, mas não é culpa dos produtores, como a gente viu. O que eles vão fazer com o leite? Não tem outra alternativa. Realmente ali não tem outra alternativa. Isso tudo por quê? Falta de investimento, falta de atenção com os pequenos produtores. A gente sempre mostra aqui a dificuldade de conseguir elevar a produção, né? E quando, enfim, eles conseguem produzir, não conseguem fazer o escoamento. E nós nem mostramos, viu, as imagens que os produtores ficaram envergonhados. A gente viu aí na reportagem da IEDA que eles jogaram parte desse leite para os porcos. Mas, como um produtor disse, eles estão jogando o leite fora. Com essa miséria que muitas pessoas estão por conta dessa pandemia, da crise econômica, já imaginou o sofrimento para um produtor ter que jogar o leite fora, ou seja, nenhum tipo de aproveitamento. Produção dele, né, Luciana? Produção própria, foi o suor ali, é a lida do dia a dia. Esses produtores sabem o custo disso tudo. Infelizmente. Olha só, a Sinfra, né, a Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso, até emitiu uma nota explicando sobre a situação das estradas e das pontes. A Sinfra disse o seguinte, que o prefeito da cidade é que tem que comunicar à Secretaria e um ponto exato para poder fazer a substituição da ponte, já que tem um programa do governo de Mato Grosso que prevê a substituição aí de 5.000 pontes, né, de madeira para concreto. Então tem essa informação aí também em relação às estradas, mas tem mais nota ainda, né, Nayara? Pois é, já a prefeitura, né, as prefeituras têm um prazo para indicarem aí essas pontes, como disse a Sinfra, mas o que a gente tem, na verdade não é que a gente tem, né, Luciana, a gente não tem uma resposta por parte da prefeitura da região aí para justamente que foi cobrado e foi provocado pela Sinfra e pelo programa Agro Pantanal. Infelizmente, vamos ficar sem essa resposta. Um dos motivos aí esse período de transição, né? O prefeito recém-possado e a equipe dele ainda não teve condições técnicas de saber se de fato já teve esse pedido na gestão passada para a Sinfra ou se não, se isso vai ser uma responsabilidade da própria gestão, né? Da gestão atual agora lá de Rosário Oeste. Mas vamos esperar, né? Que a prefeitura faça esse comunicado à secretaria e que de fato seja providenciado todos os pormenores necessários, como a substituição da ponte também da estrada. E a gente viu lá a estrada de chão, quando chove, daqui a pouco, ao período de chuva, acaba piorando todo esse problema, dificultando, né, ainda mais. E como os produtores disseram, nesse momento eles não têm condições financeiras ainda de resolver esse problema, como, por exemplo, a criação de uma cooperativa. Mas pode ser uma solução aí a médio prazo. Mas a curto prazo é melhorar o escoamento através de estrada e de ponte. Isso mesmo, Luciano. Então a gente aguarda aí que a nova gestão faça alguma coisa pelos produtores de Rosário Oeste.
Olha, ainda falando em infraestrutura, o governo de Mato Grosso lembrou de uma região importante, o Vale dos Esquecidos. Essa região do Vale do Araguaia agora está em canteiro de obras, com a pavimentação de estradas que vão ajudar no escoamento da produção. Nos últimos 2 anos, dezenas de obras estruturantes já foram concluídas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. A Cinfra entregou o asfalto de um trecho de mais de 26 quilômetros da MT-110. Em outro trecho da MT-110, também foi concluída a pavimentação de mais de 41 quilômetros. Também foi finalizada a pavimentação da MT-020 em Paranatinga. Na via, foram asfaltados quase 70 quilômetros em direção a Canarana. Além das pontes concluídas na MT-110, sobre o Rio Batovino, município de Tesouro, e sobre o Córrego Onça. É um sentimento de conquista do povo, né? Graças à viabilidade da rodovia, né? Se justificou a obra. Melhora muito, né? Melhora, o trânsito melhora mais e menos, fica menos perigoso, né? Igual essa ponte aí, agora fazendo aí fica melhor. A Cinfra dá seguimento também à pavimentação da MT-326 em um trecho de 76,5 quilômetros da rodovia. Na MT-110, outro trecho está sendo pavimentado. São asfaltados mais de 25 quilômetros. Além das obras que foram concluídas e as que já estão em andamento, o governo do estado já emitiu ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da MT-020. Também serão executadas obras de restauração da rodovia, totalizando uma extensão de 66,4 quilômetros. Além disso, estão em construção na MT-326 6 pontes de concreto sobre o Rio das Mortes e os rios Borecaia e Vazante, Corichinho, Corichão, Água Preta e Água Suja. Que bom que o Vale dos Esquecidos foi lembrado, né? Até porque essa região aí do Vale do Araguaia tem uma composição de 25 municípios, ou seja, a contemplação desses benefícios, né, é para uma grande parte da população que produz, que lá também tem aí um importante escoamento agrícola, né, do estado. Nesse caso é de competência do estado, né, Luciana, diferente do que a gente viu ali em Rosário Oeste, mas dá para a gente perceber, o nosso telespectador também, nosso amigo, nossa amiga que assiste o Agro Pantanal deste domingo, que é um problema vivido em várias regiões aqui de Mato Grosso, por vários produtores rurais aqui do estado. E a gente espera que a união do governo com as prefeituras consiga resolver esse entrave. Sem demorar 20 anos, né? Que é o prazo que o Vale dos Esquecidos espera aí para resolver essa situação de toda a malha viária de infraestrutura, de abertura de estradas. Olha só, e tem mais novidade lá na região do Araguaia, hein? Diretamente de Canarana, a gente vai falar com o nosso consultor do agronegócio, Orleans Tikacheski, que tem lá um evento grandioso que vai trazer mais tecnologia e muitas novidades para o setor do agro. Isso mesmo, é a Dinetec. É uma das maiores feiras do Vale do Araguaia, voltadas para a demonstração de tecnologia do agronegócio. E essa feira durou, olha só, 3 dias e a gente vai direto de lá para lá com o nosso consultor do agro, Orleans, que vai contar um pouquinho para a gente o que rolou no evento. Orleans, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Luciana, bom dia a você, nosso amigo produtor rural. E olha só, gente, aconteceu dos dias 13 ao dia 15 a Dinetec, a maior feira do agronegócio da região do Vale do Araguaia e também a feira que abriu aí o calendário de feiras de 2021. Essa feira trouxe aqui para a região do Vale do Araguaia grandes oportunidades de negócio e também grandes inovações em tecnologias, principalmente tecnologia de sementes e insumos. Estamos observando vários canteiros aqui trazidos para o evento, onde a gente tem sementes com maior resistência a pragas, sementes que fazem a produção ser mais rápida e mais eficiente para o produtor rural e faz com que isso gere cada vez mais resultado para o campo e resultado aí para a fazenda. Sementes de soja, milho, gergelim, trigo, entre outros aqui, tiveram destaques na feira e são as grandes tecnologias mostradas para esse evento que, embora aí com pandemia,
tomaram todos os cuidados e pôde ser realizado aqui em Canarana, no Mato Grosso. Olha, Nayara, Luciana, em virtude da pandemia, a Ginetec respeitou todos os itens de segurança aí, como o uso de máscaras, o álcool em gel disponível. A gente está aqui gravando sem máscara, mas respeitando aí o distanciamento. E olha só, a feira não conseguiu trazer aqui muitas máquinas e equipamentos justamente por conta da pandemia, mas tem sim grandes oportunidades de tecnologia nesse setor de máquinas e implementos, como essa plantadeira aqui em que nós estamos. 41 linhas, o que dá muito mais eficiência para o produtor rural, muito mais agilidade e rapidez na janela de plantio dele, o que é muito importante para a rentabilidade da sua fazenda. Então, toda vez que ele investe em tecnologia, em máquinas e equipamentos, ele consegue rentabilizar mais a sua fazenda e a sua produção. E com isso, sobrar mais dinheiro no bolso dele aí, né, Nayara, Luciana? Obrigada, Orleans. Que bom, né, que esses eventos pouco a pouco estão voltando e, claro, com todo o sistema aí de biossegurança por conta da pandemia. Mas olha só, agora a gente vai para um giro de notícias que tem informações para o agro e também do meio ambiente. A SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, intensifica a fiscalização durante o período do defeso para coibir pesca ilegal. Nos meses de outubro e novembro, foram apreendidos 537 quilos de pescado e aplicados R$177 mil em multas. 41 embarcações foram apreendidas e 16 pessoas conduzidas à delegacia. Pintado e caixara estão entre as espécies mais apreendidas, por serem pescado de couro e ter grande valor comercial. Quem for pego praticando a pesca ilegal é conduzido à delegacia, tem os materiais apreendidos e é multado. O período de defeso da Piracema começa no dia 1º de outubro e segue até o dia 31 de janeiro de 2021 em Mato Grosso. A proibição à pesca, tanto amadora como profissional, inclui os rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguai Tocantins. Foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei complementar do Congresso Nacional que destina até 2037 6 bilhões e 500 milhões para Mato Grosso. Nos próximos 2 anos, o Estado vai receber 1 bilhão e 600 milhões de reais. O projeto sancionado atende ao acordo firmado na ação direta de inconstitucionalidade celebrado entre a União e os Estados, homologado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para compensar as perdas de ICMS dos estados relativos à Lei Candir, que reduz a tributação incidente na exportação. A sanção do projeto coloca fim no impasse que já durava mais de 20 anos, encerrando as disputas judiciais. Jucimeira é a segunda cidade de Mato Grosso a aderir ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte, o SUSAF. A ação é do governo do estado. A finalidade é viabilizar que pequenos agricultores possam vender os produtos para outras cidades de Mato Grosso. A expectativa é de que a inclusão ao sistema promova retorno econômico ao frigorífico e que outros estabelecimentos sigam o exemplo e também busquem a adesão. O SUSAF permite vender a produção local da agricultura familiar para outros municípios do estado. E a gente vai para um breve intervalo, mas na volta tem mais Agropantanal. Vamos explicar para você aí, principalmente que adora a laranja, mas já está sentindo aí o peso salgado do valor da fruta no bolso. Pois é, a gente vai explicar na volta do intervalo o porquê desse aumento. É já já. Agora a gente vai falar de uma fruta que é muito amada pelos brasileiros.
Difícil encontrar alguém que não goste de laranja, mas sabe o que não está agradando muito? É o preço dessa fruta. A gente sabe, né, que o Brasil corresponde aí com praticamente a metade da produção mundial da fruta, principalmente na região sudeste. Aqui em Mato Grosso, a produção é bem pequena e situações climáticas adversas na região sudeste fez com que o preço elevasse. Todo mundo aí está insatisfeito com o preço da fruta. A fruta faz parte de muitos lares brasileiros. A laranja é rica em nutrientes. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de suco de laranja, sendo responsável por 53% da produção global. A partir do cinturão citrícola, que fica em São Paulo e no Triângulo Mineiro. Em Mato Grosso, a produção é considerada pequena, apenas 450 hectares plantados. Alguns fatores prejudicam o incentivo deste tipo de cultivo. Para o agricultor familiar produzir, por quê? Devido falta também de uma indústria, né? E também porque assim, a laranja ela necessita do clima subtropical para ela ter um colorido melhor na casca da laranja, para ter uma cores mais vibrantes. Então ela precisa dessa variação térmica. Com a pandemia do coronavírus, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é consumir vitamina C para melhorar o sistema imunológico. E a laranja é um dos alimentos que contém esta vitamina. Por isso, em Mato Grosso, a procura pela fruta aumentou. Nesta barraca, localizada na Feira do Porto, em Cuiabá, as vendas cresceram cerca de 50%. Principalmente no mês de dezembro, com o aumento de novos casos de Covid-19. Por causa desse novo surto de pandemia aí, as pessoas têm procurado muito tentando se proteger desse vírus, né? Então a saída deles é consumir a laranja, então vitamina C, por aí vai. Mas quem não fica sem a fruta está pagando mais caro. Em dezembro, o quilo da laranja custava R$ 1,80, mas agora subiu para R$ 2,49. Dependendo de cada região que você pega, tem um preço X, né? Por exemplo, agora, no começo agora, deu uma aumentada ela. Em dezembro agora. Então, assim, a procura foi muito, então, assim, foi tanta procura, as pessoas parecem que têm essa noção aqui, né? Os fornecedores aqui têm essa percepção aí de que se aumentou, então quer dizer, ela vai pedir mais, então consequentemente ela vai aumentar o seu preço também. Mesmo assim, muitos consumidores não deixam de comprar. Comprou menos, né? Porque antes eu comprava o saco inteiro, agora comprou só duas, né? Duas só de 10. E chegou a hora da previsão do tempo. É o boletim Aproclima da AproSoja com a Marcela Lírio. Bom dia, Marcela. Olá, meninas, e a você que nos acompanha aqui no Agro Pantanal. Voltamos com o nosso boletim Aproclima e começamos falando da colheita em Mato Grosso, que está com ritmo um pouco mais lento devido ao atraso no plantio por conta da irregularidade das chuvas. Mesmo assim, em algumas áreas, as máquinas estão a todo vapor. Na região oeste, em Sapezal, temos imagens da colheita na fazenda dos irmãos Escariote. Na fazenda Concórdia da família Belusso, localizada em Novo Biratã, na região Médio-Norte, os trabalhos também já começaram. A previsão é que para os próximos 60 dias, a região norte apresente um volume de chuva semelhante ao ocorrido nos últimos 2 anos, o que pode auxiliar o produtor no final do ciclo da soja e início do milho. Por hoje é isso, mas você pode ter acesso a outras informações climáticas por meio do site e aplicativo da AproSoja. Desejamos uma boa colheita a todos. Até mais! E vamos agora à agenda de eventos e também balcão de empregos com oportunidade para você.
A palestra agendada será no município de Querência, com o tema Sustentabilidade na Gestão de Recursos Naturais. Acontece no dia 12 de fevereiro. Inclui assuntos como os implicativos da diversidade cultural para a solução de problemas, a harmonia entre a diversidade cultural e a diversidade biológica e o potencial socioeconômico na gestão sustentada de recursos naturais. Outras informações pelo fone 66-3529-2394 ou pelo e-mail sindicoerência@sistemafamato.org.br. E atenção, hein? A AproSoja está contratando analista de relacionamento. Exige curso superior completo em uma dessas áreas: administração, agronomia, zootecnia, engenharia florestal, ambiental, técnico agrícola ou setores afins. Os interessados devem cadastrar currículo acessando o site www.aprosoja.com.br. E outra oportunidade de emprego também oferecida pela AproSoja é para o cargo de analista de compras. Exige graduação em administração, contabilidade, noções de Excel, conhecimento em pacote Office, técnicas em negociação, além de sólido conhecimento em gestão de compras, estoques, contratos e frotas. O currículo também deve ser cadastrado no site da AproSoja. Vamos ao nosso quadro, então, Mito ou Verdade. Vamos saber a dúvida de hoje? Qual será, hein, gente? A dúvida que a gente vai responder daqui a pouquinho. Vamos ao telão para a dúvida Mito ou Verdade. Carne de porco é mais rica em colesterol? E aí? Será que é mais rica em colesterol? Parece, não parece? É mito, é verdade? O que você acha em casa, viu? Vamos aí, daqui a pouquinho a gente te responde, não é isso, Luciana? É isso aí, Nayara. Essa resposta eu não vou perder de jeito nenhum e você também não, mas nós vamos responder no próximo bloco, porque ainda tem uma entrevista especial com a secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso. É o Pantanal pedindo socorro e também aí o controle do desmatamento. A gente volta já. Mato Grosso monitora 100% do seu território em tempo real via satélite e até celebra uma queda do desmatamento e tem até acordo internacional. Mas também tem o Pantanal que neste momento pede socorro, uma situação bastante delicada lá na Baía de Chacororé. Isso a gente vai ver agora no nosso Papo com Café. E no nosso quadro Papo com Café de hoje, a gente recebe a secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a Maureen Lazzaretti. Tudo bem, secretária? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, falando um pouquinho de meio ambiente, do agro de Mato Grosso. Com certeza, secretária, a gente também agradece muito a sua participação, porque nós temos aqui temas importantes e eu diria até urgentes, né, para serem tratados aqui em Mato Grosso. Mas vamos começar falando sobre o desmatamento, já que o Estado figura aí de forma mundial, né, em relação ao desmate. Tem até um acordo que foi celebrado internacional, só que existe aí uma margem, né, segura ou uma margem para que o Estado, né, respeite esse nível de desmatamento para que não se eleve muito mais. Eu sei que são aí milhares de quilômetros quadrados. E é recente o fato de que o Estado está celebrando aí que conseguiu chegar, né, a uma diminuição do desmatamento? Bom, o objetivo do Estado sempre foi manter controle do desmatamento ilegal, porque o desmatamento ilegal depõe contra o comércio dos produtos do Estado de Mato Grosso e o agronegócio é fortemente a vocação do Estado. Nós investimos no ano de 2019 em tecnologia para focar no controle do desmatamento ilegal e para manter o Estado dentro do rol e das metas que os organismos internacionais acabaram definindo em conjunto conosco para que nós não ultrapassássemos um limite razoável e com isso conseguíssemos continuar com os programas que investem no Estado de Mato Grosso para melhoria institucional, para agricultura familiar, para as comunidades indígenas. A nossa meta é de 1.700
280 quilômetros quadrados por ano, então não poderíamos ultrapassar. No ano de 2019, no primeiro ano, e também no ano de 2020, nós conseguimos manter a meta. Isso é um avanço, porque o nosso estado vizinho, Pará, que historicamente está ali sempre junto com o estado de Mato Grosso nos números do desmatamento, acabou conseguindo sozinho desmatar 50% do que a Amazônia Legal toda desmatou, porque não tiveram estratégia para atuar nesse sentido. Mato Grosso controlou esse desmatamento, reduziu muito significativamente no segundo semestre de 2020. Nós estamos com um percentual de aproximadamente 25% já estimado pelo INPE como uma redução no segundo semestre. O que isso significa? Que para o próximo período aquisitivo, que se encerra em julho do ano de 2021, nós devemos ter uma redução significativa. Isso é importante para o Estado frente aos compromissos assumidos com os organismos internacionais, mas também é muito importante para o agro matogrossense, porque nós assim podemos evitar boicotes, qualquer tipo de inibição da comercialização dos produtos. Falando em boicote, não queremos cortar, Nayara, mas Macron, o francês, disse que comprar soja do Brasil é mesmo que contribuir para o desmatamento. É isso que a senhora está tentando fazer referência? Essa fala afeta diretamente, preocupa, claro, Mato Grosso, que é um dos maiores produtores do grão. É exatamente por esse tipo de fala, de comportamento dos nossos compradores, é que Mato Grosso tem uma atuação diferente dos demais estados do Brasil e tem focado no controle do desmatamento. E para fazer frente a isso, nós temos inclusive buscado mostrar essa diferenciação do tratamento de Mato Grosso para todos os organismos nacionais e internacionais. Nós, de fato, temos a única tecnologia brasileira voltada exclusivamente para o controle desse desmatamento e atuamos para que esse tipo de boicote não aconteça. Mas aí, secretária, tem um porém, como a senhora acabou de falar, os estados vizinhos, os estados que compõem a Amazônia Legal. Você tem um estado, como a senhora está dizendo, Mato Grosso, fazendo dever de casa, porque existe uma cobrança muito forte internacional, não só aqui, local, internacional. Só que quando se vai para fora, generaliza tudo. Não se olha o estado de Mato Grosso, o estado do Pará, Rondônia, enfim. Se olha o Brasil, a Amazônia como um todo. E aí? Não era necessário unir forças, fazer esse trabalho em conjunto e o estado de Mato Grosso cobrar também dos outros estados da Amazônia Legal? Nós, concordo, é extremamente importante. Nós fazemos isso, né? Existe o consórcio da Amazônia Legal, em que todos os 9 governadores participam, os 9 secretários, mas o fato é que a gente tem uma Amazônia brasileira muito grande, realidades diferentes, muito distintas, e por mais que essa cobrança exista, não há uma resposta no mesmo nível que nós conseguimos dar quando a autonomia de decisão é toda do estado de Mato Grosso. Mas não só dos estados, é preciso também cobrar do governo federal, né, para que a política nacional também possa refletir de forma positiva para que a gente possa juntos fazer o enfrentamento desse tema. Agora eu queria que a senhora pudesse explicar para a gente como funciona esse acordo internacional que existe, acredito, desde o ano de 2017, se caso, né, o Estado manter essa margem de desmatamento sob controle. Nós temos um acordo firmado com a Alemanha e o Reino Unido, que por 4 anos, e possivelmente mantendo essas metas, ele pode ter uma fase 2, nós vamos receber aproximadamente 60 milhões de reais por ano para fazer investimentos no estado de Mato Grosso. Não só nas estruturas públicas, né, o fortalecimento das estruturas públicas, mas também para chegar diretamente ao cidadão matogrossense, a agricultura familiar, as comunidades tradicionais, os setores produtivos como um todo. Nós estamos no 2º ano da execução propriamente dita deste programa. Foi exatamente este recurso que permitiu a instalação da nossa tecnologia de floresta vigiada, que nos permitiu controlar e agora reduzir fortemente o desmatamento. O objetivo do Estado é manter essa atuação para garantir que o programa que se encerraria em 2022 possa ser renovado por mais 4 anos. Agora, secretária, falando também de outro problema que o Estado é cobrado também internacionalmente, é o Pantanal. É o Pantanal que sofreu sem precedentes do ano passado com a estiagem, com a seca, com as queimadas.
A gente acompanhou, eu tenho certeza que o governo também fez uma força-tarefa para unir forças com os moradores da região do Pantanal para combater as chamas que devastaram. Mas existe aí uma reclamação não só dos moradores da região do Pantanal, mas também de intelectuais, de professores, como o professor Mauro Rubem, né, da UFMT. Rubem Mauro, da Universidade Federal de Mato Grosso. Troquei aí. Mas que ele fez uma dura crítica à SEMA, falando sobre a omissão da Secretaria de Meio Ambiente em relação à Baía de Chacororé, que é conhecida inclusive como Sertão Pantaneiro. Existe essa omissão? Na verdade, assim, nós estamos falando de anos de atuação, né? Esta atual gestão não está omissa. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o professor Rubem Mauro agora, antes da nossa entrevista, com o objetivo exatamente de compreender os itens que estavam sendo apontados por ele. Como ele bem registrou, algumas das ações que ele questiona são de muitos anos anteriores, que vêm ao longo dos últimos 10 anos contribuindo para o cenário que vivemos hoje. Especificamente sobre o ano de 2020, que ensejou talvez o cenário que a gente avalia e verificou hoje da Baía praticamente seca, né, com uma redução muito significativa da sua lâmina d'água. Este cenário se dá primeiro à estiagem muito severa e a comprometimento das estruturas que mantêm a baía, tanto no que diz respeito ao abastecimento da baía, então nós temos vários corichos, aqueles pequenos córregos que estão comprometidos, obstruídos, e também nós temos a barragem que impede que a água escoe da baía, comprometida por sua estrutura ter sido levada. Ainda no ano de 2020, a SEMA esteve na Baía de Chacororé com a Cinfra, fazendo um relatório e determinando as medidas de manutenção e emergenciais que precisariam ser adotadas. A Cinfra imediatamente lançou a contratação da empresa e os trabalhos iniciaram em novembro. Porém, como as chuvas aconteceram, esse é um local que, apesar de nós vermos a seca, ele se compromete para a entrada de máquinas grandes nas primeiras chuvas por ser uma área úmida. Então, o trabalho não pôde ser finalizado. Qual é o tratamento que nós entendemos que é o ideal? E esse foi o objeto da nossa reunião, é o objeto da atuação do governo. As ações vão continuar, especificamente para a manutenção desse barramento, para a desobstrução dos corichos, assim que for possível, mas além disso, ficou ajustado que a equipe de SEMA, Cinfra, a Assembleia Legislativa, representada inclusive pelo professor Rubem Mauro, que faz um trabalho para a Comissão de Meio Ambiente, estarão na Baía de Chacororé na sexta-feira para verificar outras ações que possam ser executadas emergencialmente. A preocupação do professor é a mesma da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Governo de Estado como um todo, incluindo aí a Secretaria de Infraestrutura, que executa essas obras. Mas eu acho que além dessas ações emergenciais para a Baía, como destacou o professor em algumas de suas falas, e nós também temos feito, nós nos preocupamos com a ilegalidade, com a construção de diques, né? A ampliação de estradas, a própria construção de estradas de forma irregular. Isso é um item que nos preocupa, foi objeto de várias ações fiscalizatórias no ano de 2020 e vai ser um ponto de atenção e foco da Secretaria, do Ministério Público, da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, até mesmo do Juízo Ambiental, para que a gente possa inibir esse tipo de ação e assim evitar que essa atuação ilegal comprometa a Baía de forma indireta. Secretária, a senhora destacou um ponto importante, mas daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre, a senhora disse estradas irregulares, mas é o Estado que providencia, né, a pavimentação e estradas lá, juntamente com o município de Barão de Melgaço. Mas antes da gente entender principalmente sobre esse tópico, eu gostaria que a senhora pudesse acompanhar com a gente aqui a reportagem. Não vou nem chamar de reportagem, é um vídeo, né, que foi encaminhado pelo próprio professor Rubem Mauro, onde mostra que os pantaneiros estavam lá no momento de desespero, tentando com pedras, né, aquelas pedras grandes que tem lá, conter a água para salvar um pouco ali da Baía de Chacororé. Pode rodar. A água vazando para cima arena. Isso aqui já é um serviço que nós fizemos agora. Secretária,
Secretária, isso mostra, né, uma união de forças ali entre os pantaneiros. Algumas daquelas pessoas foram contratadas por produtores que moram no Pantanal, né? Foi um ato desesperador, enquanto não tinha a Secretaria de Meio Ambiente, o Ministério Público não se fez presente, como a comunidade acabou convocando, né? E a senhora disse o seguinte, da construção de estradas irregulares, porque o professor Rubem Mauro, ele tentou dizer o seguinte, que a construção de uma estrada através da Cinfra é que praticamente trouxe todo esse grande prejuízo. A senhora disse questões ambientais, a estiagem, mas a construção dessa estrada, de fato, está impedindo que a água vá direto para essa baía? Bom, ao que tudo indica, a estrada está realmente obstando em alguns pontos que exista a passagem de água, que é um dever legal. Eu acho que um esclarecimento que é importante fazer para a sociedade é que o Estado não executou uma obra que obste a passagem de água. O que acontece é que quando essa estrada foi construída, lá inicialmente, ela respeitava o limite da água. Então a gente tinha uma altura de estrada que era compatível com a passagem de água no período mais intenso de chuva. Ao longo do tempo, essa estrada foi sendo ampliada, o seu talude, que a gente fala tecnicamente, ela foi sendo aumentada e sem autorização do Estado e sem a participação do Estado. É o que a gente costuma falar de obras de manutenção. Manutenção é você manter a estrada naquele mesmo padrão em que ela foi autorizada e construída. O que nós estamos percebendo, isso que foi inclusive esclarecido para o professor nessa nossa reunião, é que a Cinfra não autorizou, não executou e nem repassou recursos para que fosse ampliada essa estrada. E é esse o ponto que nós vamos averiguar de uma forma mais consistente e responsabilizar administrativa, civil e penalmente quem executou obras neste porte. Possivelmente a Prefeitura de Barão de Melgaço. Possivelmente, né? Então, ou particulares que no afã de manter a estrada trafegável em período de chuva, que não é o natural do Pantanal, acaba erguendo o seu talude e isso causa o impacto que nós estamos verificando agora. Essa punição vai acontecer. Eu pergunto isso porque a SEMA também é muito cobrada em relação às punições. A exemplo é aquela mortandade de peixe que se repetiu anos e anos lá em Sinop, na hidrelétrica de Sinop, que abriu irregularmente as comportas, matando toneladas de peixes ali no Telespires. A gente já falou sobre isso algumas vezes e a SEMA muito cobrada, mas e aí? Efetivamente vem essa punição, os culpados, além de responderem criminalmente, respondem administrativamente, pagam multa, esse dinheiro vai para onde? Qual que é a resposta que a SEMA tem para a sociedade a respeito disso, dessas punições, secretária? Primeiro que é preciso entender que a responsabilização da SEMA é a aplicação de multa, certo? E embargo, quando é necessário, obstar que essa atividade irregular continue. E também determinar que medidas corretivas sejam aplicadas, porque o objetivo da SEMA é manter o meio ambiente equilibrado. Então, independente da multa, nosso principal objetivo é retornar aquele ambiente a uma condição adequada. Tá? E isso em qualquer atividade, seja na mortandade de peixe, seja na construção de uma obra, de uma estrada ou de qualquer outro empreendimento de forma irregular. O objetivo, inclusive, dessa vistoria é como reconformar essa estrada que está inadequada, da mesma forma que quando houve a mortandade de peixes na usina, além da aplicação de multa, nós concentramos esforços em adequar o empreendimento para que não ocorressem outros eventos. Esses são o nosso esforço. Quanto à multa, nós, além de aplicar a multa, julgar a multa, se não há o efetivo pagamento, há o protesto, inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Esse é o nosso trâmite. Além de atuar administrativamente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente informa a Delegacia Especializada e o Ministério Público para adotar as outras medidas. Nós efetivamente temos efetuado essa cobrança. No caso do empreendimento de Sinop, já houve o efetivo pagamento, composição da primeira multa e está em fase final o julgamento da segunda multa que foi aplicada. Mas, além disso, eles assumiram uma série de compromissos, inclusive em ação judicial, de reconformar e executar outras atividades mitigadoras no empreendimento. O objetivo agora, com essa denúncia em relação à estrada
que está no entorno do Pantanal e prejudicando a Baía de Chacororé é adotar os mesmos mecanismos, identificar os pontos que foram alterados de forma irregular sem licença, punir os culpados, identificar as medidas corretivas, porque o nosso objetivo principal é que a Baía possa receber água e voltar ao seu ambiente corretivo e, além disso, informar o Ministério Público e a Delegacia Especializada de Meio Ambiente para que eles adotem as demais providências. Secretária, só para a gente encerrar brevemente, vai dar tempo dessas alternativas paliativas em relação a pequenas obras ou intervenções ali nesse período, porque agora é importante para o Pantanal, que é o período de chuva, ou seja, vai dar tempo, porque depois vem uma estiagem aí e a situação pode ficar mais delicada ainda. Vai dar tempo? Vai. A nossa reunião recente apontou que alguns corichos que hoje estão desobstruídos podem ser liberados. A instalação de bueiros, algumas obras pequenas de infraestrutura podem acontecer agora nesse período, garantindo que a gente receba água. Que talvez não seja possível é uma obra definitiva, por exemplo, na barragem, porque a gente não consegue fazer isso com os equipamentos, mas essas obras menores vão acontecer. A equipe que se desloca na sexta-feira para a Bahia tem várias tarefas, mas duas essenciais: identificar os pontos críticos e apontar no relatório a forma de ação emergencial que permita garantir o enchimento da Bahia e inibir que essa água que venha para a Bahia escoe fora dela. Certo, secretária, muito obrigada pela vinda aqui no Agro Pantanal. Um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom, e agora está chegando já bem pertinho do horário do almoço e você que está em casa está pensando, né, que receita vai elaborar hoje? Então a gente tem aqui uma dica maravilhosa. Que tal um belo suíno? Vamos lá então para a nossa receita do Agro Pantanal de hoje. Bom, Lu, antes de encerrar o Agro Pantanal deste domingo, vamos à resposta do nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos aqui à tela, então, saber qual que é a resposta, se a carne de porco é mais rica em colesterol. Mito, essa eu já sabia, gente, porque eu adoro uma carne de porco, amo comer suíno e realmente é uma carne saborosa e é uma carne considerada carne magra, branca. Olha, todo mundo ficou feliz, né? Até porque a gente acabou de exibir aqui uma receita de suíno, todo mundo ficou com água na boca e já viu, né? Que você pode consumir à vontade. E olha só, Nayara, sabia que o lombo do suíno tem menos colesterol até do que a carne de frango? E além disso, tem também vitaminas importantes, viu? Principalmente complexo B. Ou seja, a carne suína é muito saudável. Isso mesmo, gente. Olha, com o nosso Mito ou Verdade, a gente vai encerrando por aqui, né, Lu? Um ótimo domingo aí a todos que nos acompanharam, um ótimo almoço daqui a pouquinho e uma excelente semana. É isso aí, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Mas olha, domingo que vem tem muito mais. Tchau!